Prof. Alex Nina ensina decisões de TI. Então, são 5 elementos principais: princípios, arquitetura, infraestrutura, necessidade de aplicação de negócios e investimentos e prioridades. Vamos ver um por um. Tá? Primeiro, princípios. Então, são declarações do alto nível sobre como a TI é utilizada no negócio. Quando a gente fala do serviço público, a gente pode colocar aqui do serviço, tá? Ao invés do negócio, mas a ideia é a mesma. Então, você tem que ter princípios objetivos e claros, ligados diretamente ao negócio, ao serviço prestado, e que determinam como as demais decisões são tomadas. Aqui a gente está usando o termo negócio porque essa ideia de decisões de TI, ela vem da iniciativa privada, como eu falei em outras aulas, mas ela também se desenvolve no serviço público. Um equívoco na definição de princípios compromete as demais decisões. Por isso que é importante você estabelecer princípios que sigam, no mínimo, essas regras aqui, porque se você fizer mais princípios, o restante também vai estar errado. Tá? Alguns exemplos de princípios: reutilizar o que já existe, comprar antes de desenvolver, entre outros. Então, olha lá, vamos para a arquitetura agora. Então, a organização lógica dos dados, aplicações e infraestrutura a partir de políticas estabelecidas. Tá? Então, as políticas se baseiam ali nos princípios e você tem que organizar os dados de uma certa arquitetura. Então, isso é a busca pela padronização e integração dos processos e dos dados da empresa. Tá? Como é que eles estão padronizados, organizados, enfim. A arquitetura padronizada determina a capacidade de TI. Então, exemplo, padronizar formato de dados, às vezes qual é a extensão que vai ser utilizada no dado. Isso é importante, porque você não pode ter setores trabalhando com diferentes extensões quando você trabalha com dados de mesma natureza. A visão comum dos clientes, então, que tipo de cliente a gente almeja, uma empresa ou usuário com um órgão público, e quais são os problemas deles também que essa arquitetura pretende resolver. Aí tem a infraestrutura, tá? É o serviço coordenado de forma centralizada e compartilhada, provendo capacidade de TI à empresa. Porque qual a diferença? A arquitetura e a infraestrutura parecem muito parecidas, mas a arquitetura é a organização e a infraestrutura vai falar muito mais dessa centralização e dessa questão de competências, tá? Visa a implementação rápida do negócio ou serviço aqui. É preciso ter cuidado com o excesso de investimentos. Então, aqui ó, a relação do custo e benefício, ela é importante, tá? Mesmo que essa aqui, lembrando que a gente está pegando da iniciativa privada, então custo-benefício geralmente é iniciativa privada, mas, e principalmente aqui, quando a gente pega um indicador financeiro como o ROI, que é o retorno do investimento, mas no caso do serviço público, não vai ser o ROI que vai ser o indicador ideal, mas você tem sim análise de custo-benefício no serviço público, afinal todo o ato público, né, a atividade visando o bem-estar da população tem o seu custo. Todo programa, todo projeto de governo tem seu custo. E a gente precisa avaliar se esse custo é condizente com o benefício para ele proporcionado, porque se você tem mais custo do que benefício, não faz sentido você ter, mesmo no serviço público, aquela oferta daquele serviço. É claro que os custos são econômicos, os benefícios são sociais, mas e às vezes nem é tão fácil você converter uma coisa na outra, mas não dá para você ignorar completamente o custo, só pensar no benefício social, porque tem sempre o custo do imposto que diminui, em tese, o benefício social também. Então, você tem que proporcionar um benefício que compense, e mais do que compense, para dizer, o prejuízo causado ali pela arrecadação de impostos. E aqui no canal tem uma aula bem interessante sobre como funciona a questão de impostos na lógica da oferta e da demanda do mercado, né, que você vê que cria um peso morto. É bem interessante, eu recomendo vocês assistirem na nossa playlist de economia. A infraestrutura também visa a conexão com parceiros que possa resultar, vou colocar assim, em ótimas alternativas. Então, terceirização, cocriação, co-valor, tá? No caso do serviço público, parceria público-privada, parceria com governos de outras instâncias ou de pares, né, em parceria entre os estados, entre municípios, consórcios ou entre países. A infraestrutura não é só hardware e software. Padrões de TI, pessoas, gestão por projetos também são itens fundamentais.
Tá? Então não é só qual é o nosso padrão, qual é o nosso hardware, qual é o nosso software padrão, não. Qual é o padrão de pensamento das pessoas, dos nossos projetos, enfim. Necessidade do negócio. Então, gerar valor direto para a empresa ou para o... No caso, não é para a empresa, né? No caso, quando a gente fala no órgão público, é para o cidadão. Para o cidadão, ou público-alvo da iniciativa popular. Vou colocar cidadão aqui. Costuma ter objetivos opostos, criatividade e disciplina. É bem interessante quando a gente fala de TI, tá? Esse dilema, tá? Esse trade-off, porque muitas vezes, para você ser criativo, você tem que ter uma certa indisciplina. Então, criatividade é o potencial de saber ser algo inovador, saber dosar até onde, então, é uma certa desordem. Agora, um excesso de desordem também é ruim, porque aí você não tem disciplina, você não vai conseguir os benefícios dela, que são garantir a arquitetura, diminuir os riscos e custos, limitar as possibilidades de garantir um ganho maior. Então, tem que ter um meio acordo, um meio termo, perdão, entre esses dois, um acordo entre os dois. O excesso de disciplina limita a criatividade. Um excesso de criatividade limita a disciplina e a organização. Investimentos e priorização. Quando e onde investir em TI e as técnicas de justificação. Porque, percebo, seja a empresa, seja o governo, tem recursos limitados. E aí, como é que eu vou justificar um alto investimento em tecnologia da informação? Se também existem outras prioridades. Então, de fato, nem tudo é justificado. Às vezes você tem investimentos que não faz tanto sentido. Tem um livro muito bom que é O Pequeno é Charmoso, do Schumacher, que ele fala que às vezes, e nos países em desenvolvimento principalmente, a resolução dos problemas não depende da tecnologia de ponta, que via regra é mais cara. Às vezes uma tecnologia intermediária, isso que o autor argumenta, e na maioria das vezes, melhor dizendo, vai ser suficiente para resolver aquele problema local. Tá? Aquele problema pontual, perdão. Já falei isso em outras aulas no início dessa playlist. É a decisão mais visível dentre das 5 existentes. Aqui eu vou colocar viável, tá? Então imagina, existem 5 alternativas. Existem várias alternativas de desenvolvimento de TI, você vai ver qual é a mais visível. Você vai primeiro identificar as alternativas, o número de 5 alternativas é razoável, e você vai ver qual é a mais viável. Altos investimentos geralmente são mais incertos, aí você aumenta a incerteza também. Esse é o problema de você proporcionar altos investimentos. Dilemas, né? Quanto gastar, em que gastar, como conciliar os interesses de todos, quanto gastar. Então, esses dilemas que vão ser importantes quando a gente trata de investimentos e priorização em TI.